Fala galera, e aí, mais um podcast, bora pra action. E aí, Gé, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Rafa, graças a Deus, tudo ótimo. E você? E aí, galera, tudo certinho com vocês? Hoje promete, hoje nós vamos falar sobre forças de caráter, Gé. Vamos trazer mais uma característica muito forte para você. Lembrando que o Bora pra Action é sempre levando você para ação, levando você para algumas estratégias que vai fazer com que você se ative a cada dia para o seu melhor. O seu melhor, como nós podemos dizer, o seu melhor, sua melhor versão, talvez, né? É uma das características. E essa ferramenta mudou muito. Principalmente é a história do Gé em algum momento, e para mim faz muito sentido a gente utilizar isso de forma intencional. Vocês vão ver que vai fazer total sentido na vida de vocês e vai mostrar para vocês certas características que a gente vai determinar aqui hoje. Ô Rafa, você já deu um spoiler aí pra galera, você já falou que foi algo que mudou muito na minha vida. Então eu queria que você contasse pra galera aí o que eles podem esperar da live de hoje. Galera, primeiramente, mais uma vez uma live que vai trazer mais autoconhecimento para vocês. Vai trazer para vocês o que realmente vocês têm de bom. E a gente vai falar mais uma vez sobre o tempero, que não é nem sobre muito e nem sobre pouco. É a gente conseguir equalizar certas coisas que a gente vai trazer para você. Então, dica que eu te dou, fique com a gente até o fim. Outra dica, anotem. A gente sempre fala do anotar. Nós vamos trazer algumas coisas para vocês que é importante vocês terem em mãos. Por quê? Quando a gente reconhece, a primeira ação é a gente reconhecer. Então a gente reconhece de fato quais são as coisas importantes, características positivas que a gente tem. E depois, a gente reconhecendo, a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e isso faz total sentido. Então o que espera dessa live, Gé? Sem dúvida, mais uma bomba de autoconhecimento para as pessoas, sem dúvida. Show de bola, Rafa. E pegando o seu gancho, então você já falou pra galera pegar papel e caneta. Galera, fica atento porque hoje nós vamos deixar 24 superpoderes para vocês. Então, já pega o papelzinho, pega a caneta e fica atento. E eu gostaria, conforme a gente for falando aqui, você fosse percebendo se isso faz sentido para você, se isso não faz, se você se percebe com essas características ou não. Então, como o Rafa já falou, o tema do nosso podcast de hoje é sobre forças de caráter. Então, essa é a tradução, forças de caráter, mas se fosse para a gente olhar o pé da letra, Rafa, na verdade seriam forças de características, porque senão a galera acha que é o caráter mais construído ali e tal. Não, então são características que o Papai do Céu nos deu, que podem ser características positivas, quando a gente utiliza ela de forma intencional, de forma equilibrada, com tempero. Quando a gente usa em excesso, aí ela acaba se tornando um ponto negativo. Ô Gé, eu vou começar soltando uma pergunta pra galera. Você aí, você que tá nos assistindo, vocês acham que realmente nós temos superpoderes ou é coisa só da Marvel, de quadrinho? O que vocês acham? Vocês têm superpoderes? Sim ou não? Enquanto a galera pensa lá, Rafa, enquanto eles vão pensando aí, já comenta aí nesse podcast se você acredita que a gente tem superpoderes ou não. E aí eu já vou deixar o contexto histórico, de onde veio, de onde surgiu, que história é essa, que é isso, forças de caráter, qual é o cunho científico disso. Então, hoje, as forças de caráter, elas fazem parte do pilar, da espinha dorsal da psicologia positiva. Então, a maior parte das intervenções de psicologia positiva são alicerçadas, são embasadas na força de caráter. Então, o que acontece? O Marty Seligman, junto com o Mihaly Csikszentmihalyi, que é o criador do Flow, eles foram pesquisar e estudar quais eram as principais características positivas que todos os indivíduos tinham em comum. Então eles foram pesquisar instituições religiosas, instituições filosóficas, foram pesquisar nas mais diversas aglomerações de pessoas que os indivíduos tinham em comum. E fazendo vários estudos, várias pesquisas, eles chegaram nessas 24 características positivas que a gente fala que são superpoderes. Então a resposta, galera, é sim. Nós temos superpoderes e hoje a gente vai mostrar para você, como já falou, as 24.
Galera, o que é muito interessante, tá? A gente já vai ajudar vocês como que a gente equilibra as coisas. Então vamos lá, vamos para uma historinha aqui. Você foi lá e você vai fazer uma receitinha da sua avó. E a receitinha daquele feijão. Cara, tem coisa que parece que é só a pessoa que consegue fazer, né, gente? É muito louco. Pode ensinar a receita. Aí o ingrediente tá aqui, é isso, é isso, é isso. E a pergunta que eu faço pra vocês seguem lá a receitinha da sua avó, tudo certinho, só que a sua avó esquece de um detalhe. Ela esquece de falar pra você quanto de sal que você coloca naquela comida. E aí, as nossas forças de caráter, vocês vão perceber que esse sal, você pode colocar ou muito sal, que a comida, por mais que tenha todos os ingredientes, ela vai ficar salgada, ela vai ficar com um paladar ruim. Ou você pode colocar pouco sal, que vai também trazer uma sensação de uma comida sem tempero, uma comida sem graça, sem sabor. Então, como equalizar, galera? É como se fosse colocar esse sal. A gente precisa usar o ponto, e esse ponto ele tem que ser um ponto ideal para esse tempero, para que esse tempero aconteça. E a gente vai aprender aqui que para equilibrar nós temos que sempre estar atentos de forma intencional. Se está muito ou se está pouco. Mas logo a gente vai explicar um pouquinho mais, porque isso é uma das coisas muito importantes que eu achei, Jé, quando a gente vai estudar esse teste e todo o contexto. Porque às vezes a gente pensa que uma qualidade, ela é ótima. Só que essa qualidade em excesso faz com que a gente tenha alguns problemas, alguns conflitos no nosso meio e transforma-se num defeito, né, Gê? Mas antes da gente aprofundar nisso, a galera deve estar curiosa, você deve estar curioso de saber quais são essas 24 características positivas. Então, já vou soltar mais uma para vocês. O objetivo, ou para onde essas características positivas nos levam. Então, essas 24 características positivas, elas são divididas em 6 virtudes, que são as virtudes da sabedoria, da coragem, da humanidade, da justiça, da temperança, que é o equilíbrio, e da transcendência, que é a conexão com algo maior, com a nossa existência, com algo mais divino. Então, o objetivo dessas 24 forças é fazer com que a gente alcance essas 6 virtudes. Então, bora lá contar pra galera, Rafa, quais são as 24. Então, bora lá então, Gé. Primeiro, a sabedoria, o que ela tá ligada, galera? A sabedoria, ela tá ligada com qualidades cognitivas que envolve aquisição e uso de conhecimento. Então, de estratégia geral, ela vai trazer isso. E dentro da sabedoria, Gé, nós temos a criatividade, a curiosidade, o critério, o amor ao aprendizado e a perspectiva. Então, dentro dessa virtude, nós temos essas equivalências de força, que são a criatividade, curiosidade, critério, amor ao aprendizado, perspectiva. O que eu aconselho vocês? A gente vai até falar um pouco mais pausado. Vão anotando, galera, vão percebendo, vão analisando. Putz, será que criatividade é o meu forte? Putz, será que curiosidade é o meu forte? E vocês vão começando a entender um pouco o game. E aí, Gé, qual que é a próxima que a gente tem? A próxima é a virtude da coragem. Coragem são as forças emocionais que envolvem determinação e encarar com propósito os objetivos, apesar das oposições e dos obstáculos. E dentro da força da virtude da coragem, a gente tem são 4 forças de caráter. A primeira delas é a bravura. Então é a força e a capacidade de encarar os desafios. A segunda força de caráter dessa virtude é a perseverança, é a capacidade de continuar, de começar, de terminar. A terceira força de caráter da coragem é a integridade, é a característica de você ser quem você é, ser uma pessoa íntegra. Geralmente você é uma pessoa que demonstra quais são os seus erros, quais são as suas qualidades. Quando você erra, você assume. Então, geralmente, a pessoa que tem integridade forte é uma pessoa que tem essa característica. E a última força da coragem é a vitalidade, é a energia. Então, dentro da virtude da coragem, observa aí quais são as forças que aparecem em você com mais prevalência. Lembrando que nós temos as 24,
mas nós vamos explicar depois quais são as que mais aparecem, por que aparece mais, por que você percebe, não percebe. Nós vamos trazer mais dicas logo logo. E a próxima virtude, galera, humanidade. Humanidade são forças pessoais que envolvem relacionamentos humanos. Como isso está carente, né? Como isso é muito importante. Nem tem como a gente viver numa sociedade sozinho, galera. Precisamos de pessoas. Então, a primeira força de caráter dentro da virtude humanidade, pessoal, é o amor. Aí a gente tem algumas características que é muito importante. Por exemplo, primeira pergunta, você se sente amado? Você tem uma sensação muito grande ou um costume de lidar, de trazer amor para as coisas, para as pessoas, para o ambiente? Então é o primeiro ponto. Generosidade, o quanto você se doa para ser generoso com as pessoas, em atitudes, em algumas outras coisas. E a inteligência social, o quanto você chega em um ambiente e esse ambiente se transforma, você já vai lá, já faz uma articulação. Você tem essas características? Então esses são as 3 forças de caráter dentro da força da virtude de humanidade, Gé. Geralmente a pessoa que tem inteligência social é a pessoa que é especialista em network. Rapidinho Boa. Ela se conecta com todo mundo. Aonde ela chega, ela já conhece. E já montou grupo, já fez tudo. Foi muito legal. Ontem eu tava no shopping com a minha esposa. Ela tava me esperando lá de fora da loja. Aí eu sei pra onde que ela foi. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Aí eu vi já um grupinho de pessoas. Falei, já sei onde ela tá. É certeza que ela tá ali. Porque ela tem inteligência social alta. Então, rapidinho, ela encontra algum amigo, ela se conecta com alguém que ela não conhece, porque é uma força que predomina bastante nela. E aí, a próxima virtude é a virtude da justiça, que são as forças cívicas que garantem uma vida saudável em comunidade. Então, são as forças que nos auxiliam na convivência coletiva. E dentro da virtude da justiça, nós temos 3 forças. Primeira força é a força do trabalho em equipe. Então, geralmente, as pessoas que têm força de caráter, de trabalho em equipe, elas gostam de trabalhar juntas, elas preferem sempre fazer as coisas no coletivo, sempre tendo alguém. Uma outra força é a força da justiça, aquela pessoa que é pau, ferro é ferro. Tá certo, errado, tá errado e não tem meio termo. Geralmente, essa é uma característica da força da justiça. E a próxima força é a força da liderança. Geralmente a pessoa que tem força de liderança, ela tem uma capacidade de influenciar as pessoas. Geralmente ela chega no ambiente, mesmo que ela não seja um líder formal, ela já vai dominando a situação, ela já começa a dar palpite, ela entra no game com muita facilidade, porque é uma característica dela. E a próxima virtude, qual que é a próxima virtude, Rafa? Temperança, galera. Fala muito sobre a historinha que eu contei do sal. Muito. Então a temperança, pessoal, ela é a força que nos protege do quê? Dos excessos. É a força que vai trazer essa equalização, que é muito importante. Então, dentro da força de temperança, a gente tem a primeira força de caráter, dentro da virtude de temperança, a primeira força de caráter que nós temos é o perdão. O quanto você consegue se perdoar e o quanto você consegue liberar perdão. Lembrando sempre, galera, o perdão é pra gente, tá? O perdão é pra gente. Inclusive, se tiver um descontrole muito grande na justiça, esse tempero tá virado pra justiça muito alto, se você tiver essa característica, provavelmente você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Próxima. Humildade, o quanto a gente consegue ter essa humildade em equilíbrio. Isso é muito importante também, já é um dos perfis importantíssimos. Prudência, o quanto você consegue ser prudente com seus atos, com suas atitudes, com a sua vivência, com o que você fala. E a outra questão muito forte dentro da temperança, pessoal, é o autocontrole. Que a gente fala muito sobre isso aqui no Bora Pra Action. Com certeza. O quanto a gente consegue ter essa equalização. E o que é legal? A virtude temperança é o que vai trazer, né, entre outras coisas, um equilíbrio para todas as 24. Lembrando, pessoal, todos nós temos as 24. Algumas estão numa demanda, logo nós vamos falar do top 5, e outras a gente tem que trabalhar ela de forma intencional para a gente conseguir equalizar. Melhorar. Nós temos mais uma aí, Gé, mais uma virtude. Qual é? A sexta virtude é a virtude da transcendência. Transcendência são as forças pessoais que nos conectam com a amplitude do universo e que dão sentido
a nossa vida. E aí a primeira força que nós temos aqui é a força da apreciação da beleza e da excelência. Que negócio que é esse? Apreciação da beleza e da excelência. Geralmente a pessoa que tem força da apreciação da beleza e da excelência, primeira característica dela, ela se conecta muito fácil com o belo da natureza. Então ela percebe as flores nascendo, percebe a mudança de estação, ela está conectada com o nascer do sol, com lua, ela está sempre percebendo essas transformações. São pessoas que geralmente apreciam belezas de quadro, ambiente, então ela gosta de uma mesa posta, ela está sempre atenta aos detalhes, se está combinando, se não está combinando. Então assim, ela sabe julgar o que é belo e o que não é belo, e isso faz bem para ela. Uma outra força muito legal da transcendência é a gratidão. É aquela pessoa que ela se sente grato nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, ela se sente grato por aquilo. Mesmo apesar de todas as situações adversas, ela consegue olhar o lado bom e se sentir grato. A outra força é a força da esperança, é a capacidade de acreditar que amanhã vai ser o melhor dia, que isso que a gente está vivendo é transitório, que vai passar. Então essa é uma outra característica. E a próxima força é a força do humor, é aquela pessoa que leva a vida com mais beleza, faz piadinhas de tudo, mesmo quando tá ruim, ela brinca. Então é uma pessoa que onde ela chega, ela já transforma o ambiente, ela já aparece fazendo uma piadinha, dando mais alegria para aquele ambiente. E a última força da transcendência é a força da espiritualidade, que é diferente de religião. Então a gente gosta sempre de reforçar para a galera muito importante. Que espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Então, espiritualidade são as práticas que te conectam com aquilo que você acredita. Então, geralmente, as pessoas que têm força de espiritualidade alta, então, geralmente, valorizam muito as orações pessoais, então, meditação de terço, ouvir música religiosa, prática de meditação, própria oração, né? Oração, a leitura da Bíblia, inúmeras práticas aí que existe, mas são pessoas que quando elas praticam isso, isso traz energia para elas. Então, galera, vocês anotaram aí? São 24 forças que nos levam a 6 virtudes. Aí eles devem estar perguntando, como é que eu descubro essa trem aí, Jé? Primeira pergunta, e aí, como que eu vou saber quais são as minhas? Só vocês falaram aí essas 24 características, mas como que eu vou saber quais que eu tenho e quais que eu não tenho? Eu esqueci de colocar o trem no vibrar para vibrar aqui, tocou, não tem problema, faz parte. Integridade lá em cima, né? E cara, é muito legal porque a gente gerou essas 24 que todos nós temos, são poderes, são superpoderes que todos nós temos. E aí, Jé, geralmente tá, mas Rafa, e aí, 24, como é que eu descubro esse troço? Qual que é a minha? Legal. Como Rafa, é que a gente faz, Jé? Bacana essa pergunta. Porque existe 2 caminhos pra gente descobrir. O primeiro é esse que a gente acabou de falar pra galera. Opa, você ouviu aí as 24 forças, você vai olhar. E aí eu vou te dar 4, já vou dar 4 dicas que vai servir pra você descobrir sem você fazer o teste, ou você vai poder validar depois do seu teste. Então a primeira são os 4 E, Rafa. Então são 4 palavrinhas com a letra E. Primeiro, se essa força ela é extremamente reconhecida pelos outros em você. Então, o que acontece? Geralmente, as forças de caráter são características naturais que a gente não percebe, mas as pessoas percebem na gente. Por exemplo, você é um cara que você tem força da criatividade alta. Então, rapidinho você está querendo achar um jeito de fazer as coisas diferentes, você está sempre criando um projeto novo. Então, quer dizer, é uma característica sua que quem está próximo de você já percebe. Rafa, vamos fazer isso aqui desse jeito, tá aqui o roteiro. Chega na hora, você já faz tudo. Peraí, tive uma ideia diferente. Porque a sua força da criatividade, ela pulsa. Então, ela é extremamente reconhecida. Eu reconheço, as pessoas reconhecem isso em você. Segunda situação, quando você pratica essa força, se isso te traz energia. Vamos ficar aí no exemplo da criatividade. Então, no seu caso, Rafa, também tem a força da criatividade. Quando a gente executa algo
que nos permite ser criativo, isso nos coloca em estado de flow, deixa a gente alegre, entusiasmado. Você vê que eu falo da força, já fica o sorrisão, vai lá na boca, você fica, porque você se identifica, você se conecta com essa força. Se é uma força essencial para você e se ela é espontânea. Então são esses 4 E's que a gente consegue validar o nosso teste, que eu vou falar agora, ou para você fazer uma apreciação. Então você vai olhar para as 24 características que você acabou de anotar aí e vai perceber quais são as suas principais e quais que talvez não são não aparecem em você com tanta naturalidade. Ô Gé, o que é muito legal, galera, é que o que o Gé acabou de falar, a gente gosta sempre de falar da prática, falar da ação. O que o Gé acabou de falar é a forma com que a gente usa isso aqui de forma intencional. Esse é o segredo disso aqui. Ele vai explicar o teste, como que a gente faz pra gente chegar nesse ponto. É bem bacana, bem simples, são perguntas. Mas o que eu gostaria de dizer? Não adianta nada a gente saber quais são as nossas top 5, as nossas 5 forças principais, se a gente não tiver uma coisa, pessoal, intencionalidade em usar essas forças. O que eu já acabou de falar é o que eu procuro fazer todos os dias quando eu acordo. É muito louco. E, gente, a gente foi ver isso aqui na prática. Eu já estudou, a gente estudou isso aqui juntos, a gente praticou isso juntos. Então, o que a gente está falando para vocês, além da validação científica que isso existe, tá? Além do estudo muito rigoroso com muitas pessoas que foram feitas, eu e o Gé, a gente aplicamos isso na prática e aplicamos até hoje. Então, é muito louco quando a gente liga esses 4 E's. Por que eu volto a falar disso para vocês, pessoal? Porque a grande diferença, Gé, a grande diferença é você está colocando em prática o seu aprendizado? Você está colocando isso como rituais, como hábitos no seu dia a dia? Porque a gente já sabe que energiza, a gente já sabe que é uma coisa essencial que vai te dar vitalidade, a gente já sabe que isso é uma coisa que vai trazer para você benefícios. Então a gente precisa do quê, Gé? Da ação. Da action. Mas, Gé, fala pra galera que eles devem estar curiosaço. E aí, que teste louco é esse? Como descobrir? Então, existe o Instituto On Via Share, então, que é uma instituição que foi criada. E aí eles continuam pesquisando, fazendo vários estudos, várias pesquisas no mundo inteiro sobre esse assunto. E lá dentro do site deles, a gente tem a opção de se cadastrar e conseguir participar do estudo, participar da pesquisa. Na verdade, cada vez que a gente faz esse teste, a gente está entrando na estatística de estudo, de pesquisa deles. E aí a gente recebe, Rafa, esse teste, igual tá o meu aqui. Então, aonde vão sair as nossas 24 forças. Mas o que diferencia aqui no teste, que é o principal? Ele vai vir em ordem. Qual é a sua primeira, segunda, terceira, quarta, de 1 a 24. E eu falo que o teste ele é como se fosse o life do videogame. Muito bom. Porque nós temos as 24 forças. Só que existe forças que a gente, se fosse num live videogame, que tá com o life cheio, e existe forças que a gente tem um pouco menos de energia nelas. Então, são as forças que estão lá em cima, em primeiro lugar, e as forças que estão lá embaixo. Quando a gente faz o teste gratuito, ele vai dar pra gente a sequência de 1 a 24. E quando a gente faz o teste pago, ele vai dar exatamente qual é o percentual que a gente tem de cada força. E aí você vai falar assim, mas pra que qual a vantagem que eu tenho em fazer esse teste se eu tenho as 24? O que vai fazer sentido na minha vida identificar qual força que tá lá em cima e qual força que tá lá embaixo? Galera, é aí que tá o segredo. Por quê? Como a gente falou, se a gente utilizar de forma intencional as 5 forças, as primeiras, nós chamamos de top 5, o que acontece? A gente começa a, na verdade, a se tornar o super-herói que eu fiz a pergunta para vocês. Porque, como o Jé falou, a todo momento que a gente leva ali uma pancadinha da vida, que a gente tem que ultrapassar uma barreira, alguma coisa assim, a gente utilizando de forma intencional essas forças, o que acontece? O nosso life reestabelece. Então, esse é uma das coisas que é importante dos top 5. Assim como as que estão lá embaixo, que tem características que elas não estão tão aparentes. A gente pode, de forma intencional, criar situações, estratégias para utilizar essas forças para quê?
para uma equalização, para a gente conseguir mudar o nosso estado emocional, fisiológico. Galera, olha que doido isso. A gente utilizar isso de forma intencional muda o nosso estado fisiológico, muda o nosso estado emocional, muda até mesmo o nosso estado espiritual. E a gente sempre fala que é sobre corpo, mente e espírito. Então, uma estratégia, uma ferramenta dessa, bem alinhada e ajustada, tem o potencial, por exemplo, de tirar pessoas da depressão. Elas podem mudar o nosso exame, fugiu o nome agora, as referências bioquímicas. Parte bioquímica. Toda a nossa parte bioquímica pode ser transformada. Temos na prática essa experiência. Sim, né? A gente tem exemplos de mentorandos nossos que se conectou muito com esse assunto. A gente fez uma intervenção e aí o mentorando fez o exame de sangue e ele voltou, a minha parte hormonal está resolvida. O que aconteceu? Existem inúmeros estudos, inúmeras pesquisas que já comprovam. Nós tivemos a oportunidade de vencer isso na prática com um mentorando nosso, que o uso de forma equilibrada, de forma intencional, cura, e o uso ou a falta de uso das forças, isso podem nos trazer doenças físicas, emocionais e até espirituais. E outro detalhe muito legal que tem feito muito sentido. O Bora Pra Action vai trazer coisas práticas para vocês, galera. A gente tem aplicado muito isso dentro de empresas. A gente, por exemplo, uma recente que a gente aplicou para os funcionários que estavam indo para um novo cargo, eles estavam subindo de cargo. Uma transição de carreira. Transição de carreira teve vários também. A gente começou a mostrar isso para a pessoa e essa pessoa começou a aplicar isso de forma intencional. Gente, isso é muito interessante para a saúde dentro de uma empresa. Muitas vezes as pessoas estão em locais errados, fazendo coisas que faz com que ela sempre tenha que não usar o que ela é bom. E a gente sempre fala isso, pessoal, precisamos sim ter uma temperança entre o que é muito bom e o que é muito ruim. A gente concorda, a gente tem que buscar uma equalização, uma melhora intencional disso, mas o fato é a gente focar nas coisas que a gente é bom. E a gente utilizar isso no nosso dia a dia de forma intencional. Então, se tem uma melhor coisa que isso aqui pode trazer para você, ela vai te ajudar a ficar mais próximo da saúde, independente de qual área. Vai transformar, não tem jeito. Então, se a gente pegar aqui, então, Rafa, dentro do teste, os nossos 5 primeiros, no meu caso aqui, que eu tenho no meu teste, que aparece aqui como as minhas 5 primeiras forças: integridade, espiritualidade, criatividade, gratidão e perseverança. No meu caso, quando eu pratico uma atividade que envolva essas habilidades, isso me traz energia. Então, se eu estou hoje, de que forma que eu uso isso de forma intencional? Estou segurando que eu estou doido para contar. Eu quero deixar para o final. Só no final que eu vou contar. Vou contar a minha história com as forças de caráter. Fique aí até o final desse podcast que eu vou te contar o quanto isso fez sentido e faz até hoje na minha vida. Mas se eu estou numa situação adversa, onde eu preciso de energia, eu já sei que uma prática espiritual, que uma prática de criatividade, que um momento de gratidão, isso aumenta a minha energia. Então, se eu estou numa fase, num momento da vida, ou numa atividade, num projeto muito desafiador, o que eu utilizo as forças para me dar superpoder? Lembra que a gente falou que é superpoder? Me traz energia. E aí, o que eu falei? Que as 24 forças elas estão enumeradas e que tem forças que a gente tem mais energia e tem forças que a gente tem menos. No meu caso, o que eu tenho em baixa? Eu tenho com menos life, com menos uso, um uso menor, a inteligência social e o humor. Então, eu sou um cara mais na minha, gosto de uma piada, mas se eu chego no ambiente, a galera começa a fazer muita piada, putz, eu já desconecto, eu já fecho a minha cara. Vocês vê, ó, eu vou falar do humor, vocês podem ver que eu já fiquei mais sério. Sim. Eu já perdi aquela energia, já perdi aquele entusiasmo. A inteligência social. Por mais que eu seja um cara comunicador, eu dou palestra, eu lidero equipe, eu subo no palco, eu faço intervenções com pessoas. Você pode colocar em qualquer situação. Eu consigo desenrolar. Mas na minha essência, eu sou um cara mais na minha. Eu me conecto com menos pessoas, com mais profundidade. Eu dou até um exemplo que eu fiquei mais de um ano treinando na academia. Eu chegava, eu falava bom dia, as pessoas baixavam a cabeça e meu treino ia embora. Bom dia, meu treino foi embora.
Porque era um momento onde eu não estava no trabalho. Então eu estava exercendo aquilo que era natural. Só que o que acontece? Lembra que você acabou de falar, Rafa, do uso intencional. Opa, inteligência social é um dos caminhos para o network. Então, eu sei que mesmo não sendo uma força latente ali que está ali em cima, uma força principal minha, eu preciso desenvolver ela, porque ela faz sentido para mim. E aí, Gé, o que é muito legal a gente perceber que em alguns momentos a gente vai estar em ambientes que talvez não é tão favorável com as suas forças top. E aí, já aconteceu, por exemplo, de vocês estarem em um ambiente ou fazendo alguma atividade que aquilo parece que te sugou toda a energia que existe no seu corpo? Por exemplo, o caso que o Gé acabou de citar. Se ele tá num ambiente que tá muito ali, aquela coisa, risadeira, piadinha sem graça, e papapá, o Gé a energia vai indo. Claro, de forma intencional, precisamos ir temperando isso com estratégias, que inclusive com o teste a gente consegue ter estratégias de atividades que vai, por exemplo, instalar mais coisas da virtude de temperança, para a gente conseguir equalizar, isso é muito importante. Mas algumas vezes a gente cai dentro desse ambiente. E realmente é onde o nosso life parece que nós estamos levando um monte de porrada. E aí o legal do autoconhecimento é isso. Sim. Porque eu já sei quais são as coisas que me tiram, que baixam a energia, e eu sei quais são as práticas que podem levar. E aí dentro dessas 24 forças, Rafael, é importante a gente entender, então, algumas características. Então, entender o que é o overuse, o underuse e a top 5, e depois nós vamos falar das forças de assinatura. Então, só revisando, galera. Então, todos nós temos as 24 forças. Essas 24 forças, elas estão elencadas de 1 a 24, aonde as 5 primeiras forças são as top 5, são as forças que a gente tem mais energia. Nós temos as forças do meio, que são as forças intermediárias, e as forças baixas. Não existe força ruim. E força que não tem. Então, a gente sempre... Essa força é uma força ruim. Não, não é uma força ruim. Nós estamos falando de características positivas. Só que quando a gente utiliza qualquer uma delas, indiferente se seja uma força intermediária, se seja uma top 5, uma força de baixo, se a gente utiliza ela com excesso, ela se transforma num uso excessivo. E aí ela deixa de ser talvez uma qualidade e vai começar a se transformar num defeito. É o feijão com muito sal. Então a gente precisa sempre estar atento a isso, que é o uso excessivo. E aí a questão do desuso, é o que o Rafa acabou, o exemplo que o Rafa acabou de trazer. Se eu trabalho num ambiente aonde está muito diferente das minhas forças, então o que acontece? Esse ambiente vai me colocar na caverna. Sim. Eu vou me sentir desenergizado, vou me sentir mal. Então vai ser como se fosse um carro rodando com o pneu murcho. Perfeito. Então eu vou ter aquela sensação de cansaço, de procrastinação, putz, de novo aquilo, vou ter que ir para aquele lugar. E às vezes a gente não sabe o porquê determinadas atividades, determinados ambientes, o porquê que talvez a sua profissão talvez não está trazendo para você energia, entusiasmo. Por que talvez você não desfruta da sua profissão? Talvez não é porque você esteja na profissão errada, mas é porque talvez você está executando num ambiente onde seja desfavorável com as suas forças top 5. E aí você precisa ou modificar o ambiente ou trazer o autoconhecimento, entender que isso é passageiro, que isso é transitório, entender que talvez você pode fazer uma prática antes ou depois que aumente a sua energia e equilibrar esse estado emocional. E um detalhe muito importante, pessoal, é que às vezes a gente está num ambiente que a gente não consegue modificar de uma hora para outra, ou nem vai modificar. Então o que faz muito sentido, que fez muito sentido para mim, mesmo estando em ambientes desfavoráveis dentro das minhas forças, o que eu faço? Eu mesmo crio estratégias para me potencializar dentro daquele ambiente. Então esse é um segredo muito legal. Ah, mas o meu trabalho é isso. Tá, mas espera aí. Vamos supor, seu trabalho é isso, mas você tem ali muito latente em você, por exemplo, a gratidão, e você começa a praticar dentro. Por quê, pessoal? É muito louco. A gente consegue ser luz em qualquer ambiente. A gente consegue, de forma intencional, ser luz em qualquer ambiente. Só que a nossa chaminha precisa ser acesa todos os dias. E como que a gente acende a nossa chama? De forma intencional, usando principalmente as top 5, que é o que a gente vai falar agora, né, Gé?
que é as forças que estão mais gritando ali, que são forças que são os nossos poderes. E aí, galera, a gente começa a transformar, a gente começa a ser transformador de ambientes. É muito louco e muito forte isso. E eu queria deixar uma mensagem para você que tá escutando aí. Caramba, eu tenho tudo isso. Galera, tem. Às vezes, já, as pessoas não se sentem merecedoras, elas não se sentem boas. Não conseguem reconhecer as suas forças, suas qualidades. Nossa, dentro da minha equipe, a gente tem uma estratégia, sempre depois dos trabalhos, a gente faz... E aí, o que você foi bom hoje? A galera baixa a cabeça, muitas vezes assim, eu acho que aquela... Eu quero... Cara, o que você foi bom? Fala assim, hoje eu fui bom nisso. Eu sou bom naquilo. Galera, isso é importante. É muito importante você reconhecer o que você é bom. A gente foi treinado, a maioria da gente foi treinado, infelizmente, a só ficar batendo no que a gente é ruim, nos pontos fracos. Mas não é bem assim. A gente consegue, a gente entendendo que a gente é bom, a gente otimiza e muito, até mesmo que a gente é ruim. E as forças de caráter é uma grande ferramenta para isso, né, Gé? Sensacional. O que é esse troço aí de top 5 que a gente tá falando um monte de vezes aí? Então, top 5, como a gente já falou, Rafa, só revisando pra galera, são as 5 primeiras forças, são as forças que geralmente aparecem em você com mais naturalidade e são as forças que mais te trazem energia. Então, assim, o uso de forma intencional das top 5, isso pode revolucionar a sua vida. Elas funcionam realmente como um superpoder na sua vida. E aí, uma outra característica importante da gente entender que talvez no seu teste tenha alguma força que ela pode estar lá embaixo. E você fala assim, mas essa força tá ali no meio, tá lá embaixo, mas ela faz sentido para mim. As pessoas reconhecem ela em mim, ela me traz energia, que a gente fala que são as forças de assinatura, que são forças que talvez elas não faziam parte da sua essência original, mas que no seu dia a dia você foi utilizando ela tanto de forma intencional, que ela passou, você criou uma trilha neural de acesso rápido a essa força. E aí ela passou a ser algo essencial para você, passou a ser algo que te traz energia. No meu caso, a força da apreciação da beleza, ela tá lá no meio. Não é uma força top 5, mas é uma força por causa do meu trabalho, por causa da minha cultura, do meio que eu vivi. Isso foi um meio que foi positivo. Sim. E aí ele me ajudou a desenvolver, a treinar essa força. Então a gente precisa também ficar atento que talvez vão ter forças ali no meio do caminho ou lá embaixo, que são as forças de assinatura e que também podem te trazer energia. Que tem muita relação também, pessoal, com as experiências, né, Gé? Muito forte a questão das experiências, do treinamento. A gente que é da área da educação física, a gente fala que tudo é treino, e tudo é treino mesmo, cara. Tudo é treino mesmo. Quando a gente começa a reconhecer. E vai ter coisa, é muito legal falar de força de caráter, Gé, porque geralmente a gente vai falando com as pessoas, a hora que manda aquela risadinha, é dela. A hora que muda o corpinho, não adianta, é dela. A integridade do Gé, o Gé já muda o corpinho, criatividade, enfim. Então isso é muito legal. E eu acho importante a gente deixar de novo mais uma coisa para vocês. Esse teste, Gé, é um teste que pode ser feito gratuitamente. Sim. Claro que para as análises e tudo mais, a gente estudou bastante sobre isso, mas acredito que a ferramenta gratuita já vai te trazer grandes benefícios. É legal trazer isso para as pessoas, porque também pode ser uma alternativa para vocês começarem o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não tem a ver com motivação, tá, gente? O autoconhecimento é cada dia você ir se conhecendo, cada dia você ir percebendo que você é bom, cada dia você ir... Eu acho muito legal isso. Cada dia a gente perceber as pequenas coisinhas que a gente está mudando. Isso faz muito sentido. Às vezes a gente acaba esquecendo disso. E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho. Como é que a gente usa isso, Gé? Fala aí, você teve na prática? Bora pra action. Na verdade, a gente tem muitas histórias para contar. E eu tenho uma nova, hein? Vamos ver se eu consigo falar aqui também. De uso intencional das forças, mas quero contar talvez 2 aí, historinha para vocês, rápida, não vou entrar muito nos detalhes, mas quando veio a pandemia, eu tava com 4 negócios a milhão girando, e aí do dia para noite os 4 negócios envolviam aglomeração de pessoas, toque físico e eventos. O que aconteceu? De domingo para segunda fechou tudo, parou tudo. E o que aconteceu comigo? Claro que eu entrei em desespero, porque até então eu achava que eu era os meus negócios. Sim. E aí eu já estava no processo. Esse é um problema, hein, gente? A gente não é o nosso trabalho, a nossa profissão, hein? Eu já estava no processo de autoconhecimento, já vinha
Mas foi um momento onde bateu uma crise e que eu falo que os meus negócios todos quebraram. E aí eu ficava em desespero, que eu falava assim, mas são 4 negócios agora, para onde que eu vou? Como que eu faço? Por onde que eu coloco energia? Não tem energia para tudo isso. Sim. Por onde que eu recomeço? E aí um dia assistindo uma live, um amigo, grande abraço, meu amigo PV, gratidão imensa, que me apresentou as forças de caráter numa live, depois me apresentou a psicologia positiva. E aí o que aconteceu? Eu vi que esse trem fazia sentido. Me conectei, falei, cara, isso faz sentido comigo. E aí fui lá fazer o teste e fiz, e eu percebi que e nesse momento eu já estava trabalhando igual um louco, até antes de estourar a pandemia, mas eu chegava em casa sempre o quê? Cansado. Nossa, estou acabado. Então aquele famoso esgotamento, já preste até a entrar numa síndrome de burnout. E aí quando eu conheci as forças de caráter, o que eu entendi? Que quando eu praticava as forças de caráter, isso melhorava o meu estado emocional. E o que eu comecei a utilizar? De forma intencional, as práticas das forças de caráter para aumentar a minha energia. Então, qual era a minha estratégia? Quando eu precisava resolver algo que eu não tinha vontade, que era muito grande, que o desafio era muito grande. Lembra que a gente já falou de flow? O desafio era muito grande. E a minha habilidade de resolver naquele momento estava baixa. O que eu fazia? Uma prática intencional de alguma força minha que isso aumentava a minha energia e eu tinha força para deixar de procrastinar e agir. Quando eu executava, que era algo que tirava muita minha energia, e aí eu ficava em baixa novamente, o que eu fazia? Voltava de novo lá na força de caráter, opa, qual que é a minha força top? Deixa eu fazer uma prática intencional, que isso aumentava a minha energia. Então foi a primeira grande virada na minha história de autoconhecimento. Já tinha tido algumas outras sacadas, mas essa virada da força de caráter foi algo assim que realmente para mim foi um superpoder, transformou e mudou minha vida, principalmente nesse momento de pandemia, Sim. onde todo mundo não, várias pessoas estavam em crise. Sim. Eu estava numa crise muito grande e aí isso me ajudou não só a me autoconhecer, Rafa, mas conhecer também as outras pessoas. Porque quando você começa a entender das suas forças, entender das forças do outro, você entende que às vezes é o uso desequilibrado Sim. dela. Que é porque eu tenho uma outra historinha que é muito legal, eu gosto de contar sempre pra galera, que pra mim foi muito legal. Um dia eu tava numa correria, num projeto muito grande, precisava entregar, e o prazo estourado, e era uma entrega de processo, e aí eu tava dependendo de um fornecedor que chegou em casa pra entregar uns negócios, e aí tinha que embalar, levar, e faltava menos de meia hora. E aí o cara chegou em casa, aí minha esposa, olá, boa tarde. Você não é o fulano? Então eu já te conheço, você já veio aqui, e sua família, e não sei o quê. E aí minha esposa começou a querer saber da vida do cara e tal. Inteligência social gritando. Naquele momento, assim, dentro de mim veio uma ira, eu falei, puta merda, eu tô aqui com pressa, querendo executar logo, e ela tá ali querendo matar um frango, atrapalhando a produtividade do cara. Na hora já veio, é a força de caráter dela. Ela não tá fazendo por mal. Eu respirei fundo. Opa, não é sobre ela, é sobre mim. Eu preciso administrar essa situação. E aí, com carinho, com jeitinho, eu entrei na situação e tirei ela fora do foco para poder executar com mais pressa naquele momento que aquilo era importante. E da mesma forma que hoje ela me ajuda muito, 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 muito quando eu preciso fazer network. Sim. Então, é uma habilidade que eu venho treinando bastante, essa questão da inteligência social, de forma intencional, e me coloco em situações que são desconfortáveis para que eu possa desenvolver essa habilidade. Mas ela é uma pessoa que hoje me ajuda muito, muito. Quando eu preciso fazer network, vem comigo que você ataia meu caminho, você acelera, você é meu foguete. Sim. E é muito legal, pessoal, a gente falar de casamento, tá? Porque essa, inclusive, é a primeira vez que eu vou contar aqui. De forma intencional, eu venho utilizando isso na minha casa. Inclusive, você que fez o teste com a minha esposa na época, né? E eu sei que ela tem, por exemplo, a espiritualidade como uma força que tá lá em cima, latente. Sim. Então, dentro do meu relacionamento, e eu também tenho a força de espiritualidade que é latente. Então, o que eu comecei a fazer de forma intencional? Colocar atividades que envolvem espiritualidade dentro da nossa rotina de casal. Galera, de verdade, isso tem transformado a minha casa. A partir do momento que eu entendi quais são as forças dela, por exemplo, ela tem a justiça muito gritante. Então, em alguns momentos, eu preciso ali controlar. Peraí, ela tá usando demais. Ah, mas você não acha que é assim? E você entender qual que é o principal... O que é o principal ponto, pessoal?
toda vez que você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, você fica mais sensível para reconhecer o próximo. Então, isso é muito bacana, porque quando a gente começa a trabalhar, estudar sobre a gente, o que é, o que não é, em algumas atitudes, hoje, por exemplo, a gente chegou aqui, que é no Wender, né, Wender? E a gente já chegou aqui, eu acho que é aí, Wender, ó, isso aqui, e ele, caramba, eu falei, Wender, senta aqui, vamos fazer você. Só que assim, é porque a gente fica mais sensível. Isso é legal, pessoal, porque tem a ver a lidar melhor com as pessoas. Através do nosso autoconhecimento, a gente potencializa e se sensibiliza melhor, a gente tem um tato melhor para lidar com situações de relacionamento. Então isso aqui é muito aplicável, tá, gente? Muito aplicável com o casal, muito aplicável mesmo. É transformador isso aqui, assim como em outras áreas, como no trabalho, como na sua saúde, como várias coisas. Empreendedorismo. Então, se você precisa empreender um projeto novo, aqui talvez pode te dar dicas de caminho aonde você vai ter mais facilidade para criar. Então, se você me perguntar assim, Rafa, quais são os benefícios do uso das forças de caráter? Galera, serve para tudo. É uma ferramenta extraordinária para autoconhecimento pessoal. É uma ferramenta extraordinária para você trabalhar com pessoas, para empreendedorismo. Então, para tudo, você pode ter inúmeros benefícios. Então, veja se está fazendo sentido para você. Se fez sentido, então curte aí, compartilha, ative esse sininho, ajuda a gente. E a gente teria inúmeras histórias para contar para a galera de mentorandos nossos que fizeram o teste, que reconheceram, que validaram e começaram a utilizar de forma intencional e tiveram uma mudança de auto-performance assim, fora da casinha. Fora. Para mim, hoje, se você me falar assim, uma estratégia rápida para auto-performance, força de caráter. Verdade. E o que é legal, galera? O que é legal e o que o Bora Pra Action traz, tá? Sempre ferramentas, a gente acredita muito não só em uma ferramenta, essa aqui é uma extraordinária ferramenta, mas existe várias ferramentas que a gente vai compilando. Só que o que acontece? É ação, galera. O que muda o jogo é ação. Não muda o jogo, por exemplo, você saber que autoconhecimento é bom. O que muda o jogo é você todos os dias se autoconhecer. Aplicar. Não muda muito a gente saber que o exercício é bom para a saúde se você não está aplicando e fazendo exercício físico e entre outras coisas. Então eu convido vocês, bora pra action, galera. Bora pra action de forma intencional. E aqui legal, pra gente ir fechando, Gé, é muito legal porque com as forças de caráter, a gente começa a perceber que não tem uma receita para todo mundo igual. Não. Eu falo que as forças de caráter é como se fosse lente, como se fosse óculos, e cada um tem uma lente. Então, uma coisa que às vezes a galera fica, mas qual força que é melhor? Qual é a virtude que é melhor? Galera, não existe força melhor. Existe o uso intencional. Tanto que uma coisa muito legal, Rafa, que se a gente for fazer uma análise das principais lideranças, indiferentes, são lideranças religiosas, qualquer liderança, quando a gente vai fazer uma análise do perfil delas, são pessoas que conseguiram utilizar de forma equilibrada todas as forças. Se a gente pegar Jesus Cristo, sim, é um cara que utilizou, se você for analisar o comportamento, a história da vida dele, você vai perceber que ele utilizou de forma intencional as 24 forças, ela aparece. Sim. Se a gente pegar outras grandes lideranças, vão aparecer da mesma forma o uso. Dentro da liderança, hoje, dentro da liderança positiva, as forças de caráter é uma ferramenta extraordinária para você trabalhar com a sua equipe, trabalhar com o seu time, para você poder desenvolver a máxima performance do seu time. Tá aqui uma ferramenta extraordinária. Galera, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham anotado. Não se cobrem tanto, tá? A primeira vez que eu tive o contato com isso, eu precisei ir lapidando, precisei ir estudando, precisei ir entendendo, precisei colocar em prática, mas de verdade, e essa a gente pode assinar embaixo, porque são coisas que realmente a gente, como a maioria das coisas que a gente fala aqui para vocês, são coisas que a gente pratica quase que todos os dias, se não todos os dias. Então, pessoal, o Bora Pra Action é isso. O Bora Pra Action vem trazer para vocês ferramentas para você utilizar no seu dia a dia. Coisas simples, que usadas com frequência, utilizadas as ferramentas certas, você vai potencializar e muito a sua questão da saúde, a sua questão
se você quer empreender, a sua questão de relacionamento, a sua questão de corpo, mente e espírito. A gente fala muito sobre isso aqui. Esperamos que essa live, nós esperamos que você entendeu o que a gente quis passar para você. Sem dúvida, você é um super-herói. Traga isso para você, tá? Traga, fale aí. Eu sou um super-herói, eu tenho poderes. E realmente a gente tem. A gente podia falar inúmeras situações que mostram isso, né, Gé? E é isso, galera. Da minha parte, eu agradeço vocês, tá? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com a gente, compartilhe esse canal, pessoal. Curta, comente aqui embaixo, fale pra gente as experiências que você teve. Se tiver dúvida, deixa escritinho aqui embaixo. E até os próximos episódios. E é isso aí, Gé. Sou aí, Rafa. Gratidão aí mais uma vez pela sua vida. Gratidão por estarmos juntos. O Papai do Céu aí possa continuar nos abençoando. O Papai do Céu possa abençoar também a sua vida, você que está aí junto com a gente, acompanhando essa live. E vamos juntos, bora pra action. Bora pra action. Até mais, galera. Uhul!